Purgatório. A salvação é fruto do amor e da bondade de Deus para com toda a humanidade. É na lógica da justiça divina que se deve entender a salvação, um dom gratuito de Deus, fruto da sua bondade, e não um merecimento do ser humano. O amor e a salvação, dons de Deus, são para todos e, sobretudo, para os que estão por último, para os que aceitaram a graça e o dom da fé na última hora, no último momento. E Jesus nos ensina isto claramente na parábola do proprietário que contratou operários para sua vinha. Eis a vontade divina de salvar a todos, de que nenhum se perca, ou seja, excluído do reino dos céus. A justiça de Deus é diferente da nossa. Não é uma contradição para com a justiça dos homens, mas a transcende. Por isso, a dificuldade de entendermos a justiça divina, uma vez que ela transcende os nossos limites, os nossos pensamentos, as nossas fraquezas. E é nesta última hora, neste último momento do ser humano, deixando este corpo corruptível e ressuscitando num corpo incorruptível, ainda antes de entrar na eternidade, que se dá o processo do purgatório, arrependimento e purificação. O processo do purgatório não é questão de tempo, senão de sinceridade, arrependimento e profundidade. Tem bases bíblicas e doutrinárias. Antigo Testamento. Porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramos. Era este um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Novo Testamento. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento demonstrá-lo-á. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo. Contudo, seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. E a tradição na Igreja de rezar pelos falecidos se dá exatamente para que neste último momento possa existir o arrependimento e Deus conceder a salvação. Há registro de práticas de rezar pelos mortos até antes da era cristã, nas celebrações fúnebres da religião do Egito, antes de Cristo, existindo práticas similares na religião órfica da Grécia. Desde os primeiros séculos, a Igreja reza pelos falecidos. No segundo livro de Macabeus da Bíblia, encontramos esta recomendação. É coisa santa e salutar lembrar-se de orar pelos defuntos, para que fiquem livres de seus pecados. A tradição da Igreja está repleta de ensinamentos sobre a oração pelos mortos. São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, já no século IV, recomendava orar pelos falecidos. Levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos
lhes leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Tertuliano, bispo de Cartago, diz: a esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério. Oferece sufrágio todos os dias aniversários de sua morte. O Catecismo da Igreja lembra que a nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Santo Agostinho define as bases para a doutrina de um purgatório, dizendo que há um fogo expurgatório entre a morte e a ressurreição. O segundo Concílio de Sião, em 1274, menciona as penas do purgatório, compreendidas em termos de um processo purgatório. Não se fala nem de um lugar, nem de fogo. A partir do século XIII, o purgatório é considerado uma verdade de fé e foi instaurado definitivamente como dogma na Igreja Católica no Concílio de Ferrara, Florença, em 1438, e no Concílio de Trento, em 1563. E esses concílios não definem o purgatório nem como lugar, nem como fogo. O Concílio Vaticano II confirma as definições dos concílios anteriores. O purgatório, assim como o juízo final, tem que acontecer na transição entre o processo morte, a alma desanimando as células, e a ressurreição, a alma animando um corpo glorioso no plano sobrenatural. Do ponto de vista do plano material, onde há tempo, seria entre o 8º e o 21º dia após a morte, se não houver cremação, criogenia ou outro processo de conservação ou aceleração do processo morte. Antes de 7 dias, há muitos milagres de revitalizações na história. Daí veio a tradição da missa de 7º dia. E por isso acredita-se que a alma está mais animando o corpo aqui do que o corpo glorioso no plano espiritual. E 21 dias, porque é o tempo em média para morrer todas ou a maioria das células. Porém, do ponto de vista de um plano atemporal, onde o tempo não importa, pois nessa dimensão ele não existe, na eternidade não há tempo nem modificação. A purificação, purgatório, não é questão de tempo, senão de profundidade e arrependimento. Não é a alma que evolui, pois ela é imutável, é espiritual. O ser humano inteiro, corpo e alma, que através do arrependimento, graça e misericórdia de Deus é purificado. E para este arrependimento teremos plena manifestação de conhecimento pleno da doutrina cristã, e assim poderemos ou não nos arrepender com pleno conhecimento de causa. A salvação não se dá por merecimento, e sim pela gratuidade de Deus.